Quem não encontrou, diga glória a Deus. Então encontra aí. Então encontra aí, Hebreus 11, verso 9 ao verso 12, verso 8 ao verso 12. Vou ler aqui na tela com vocês, que eu estou com a tradução revista e corrigida. Aleluia. Preste bem atenção. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé, peregrinou na terra prometida como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa. Pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu o poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Assim, daquele homem, já sem vitalidade, originaram-se descendentes tão numerosos como as estrelas do céu, e tão incontáveis como a areia da praia do mar. Amém? Aleluia. Então desocupe as suas mãos um momento, pegue a sua Bíblia, coloque sobre a sua cadeira, em nome de Jesus, e estenda a mão aí em alguém, estenda a mão sobre o ombro dessa pessoa, em nome de Jesus, e ore agora para que a fé do Senhor, a fé que vem de Cristo, opere no coração desta pessoa que está ao seu lado, em o nome de Jesus. Tanto você como essa pessoa, todos nós, precisamos de mais fé. Precisamos que a nossa fé, ela cresça de tal maneira que nós possamos remover os montes de lugar. Amém? Então comece a orar e ore por essa pessoa. Ore mesmo, fale com Deus, peça para que Deus opere mais com fé no coração dessa pessoa, que a fé dessa pessoa cresça. Fale com Deus, fale, abre a sua boca. Oh maravilhoso Deus e Pai Todo-Poderoso, em o nome de Jesus, estamos aqui para ouvir a Tua palavra, Senhor, a palavra que não é humana, a palavra, Senhor, que vem dos céus, a palavra que vem do Teu reino, Senhor, que vem do Teu trono, Pai, que vem da Sua boca, que esta palavra, ó eterno Deus, em o nome de Jesus agora, venha sobre nós e traga-nos poder, que esta palavra, Senhor, em nome de Jesus, nos traga, Senhor, mais autoridade nesta terra, que traga maior arrependimento aos nossos corações, e nós assim, Senhor, vivamos nesta terra como Tu desejas, vivamos, meu Pai, nesta terra, meu Pai, como viveu Abraão, Senhor, na terra prometida, Senhor, como se fosse uma terra estranha, Pai, em nome de Jesus, que nós tenhamos aqui o alcance e a fé de Abraão, que nós tenhamos aqui, meu Pai, o alcance a esta fé poderosa, que habitou o coração do Teu servo Abraão, Pai, em nome de Jesus, opera agora, Senhor, a destruição de toda a incredulidade, opera agora, Pai, em o nome de Jesus, meu Pai, destruindo, meu Pai, toda barreira chamada incredulidade, toda dúvida, Senhor, caia por terra, em o nome de Jesus, e a fé, meu Pai, reine nesses corações, reine, meu Pai, em cada um que aqui está, que esta fé, Senhor, que não é uma fé visível, apalpável, Senhor, mas sim invisível, Senhor, opere milagres na vida de quem crê, opere milagres, Senhor, na vida desta igreja, na vida deste povo, na vida, Senhor, de todos aqueles que aqui, meu Pai, congregam para o Teu louvor, para a Tua glória. Seja o Senhor exaltado, Senhor, através da fé que o Senhor coloca em nossos corações, seja exaltado através de cada um que dá espaço a esta fé, que ouve a Tua palavra, que dá crédito a ela, Senhor, e não duvida. Pai, em o nome de Jesus, toma, Senhor, o Teu lugar em nosso meio e fala conosco, porque somos Teus servos, Pai. Fala porque Teus servos esta noite ouvem a Sua voz, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Diga amém. Amém. Oh, diga um amém bem alto. Amém. Amém. Nós precisamos exercer mais a nossa fé, em o nome de Jesus. Tome o seu assento. Hoje é a quinta sexta-feira de uma campanha, que, como foi anunciado pela pastora Fátima, não é uma campanha para alcançarmos a casa, o carro, a conta gordinha no banco. Não,
é uma campanha em que nós estamos lutando para sermos mais fiéis ao Todo-Poderoso, que nos tem dado vida sobre essa terra. E a Bíblia fala de inúmeras pessoas que exerceram essa fé. Muitas pessoas na palavra de Deus exerceram essa fé. Exerceram a fé como crendo no Senhor, como crendo no invisível. E hoje nós vamos falar de Abraão. De Abraão. Um homem que foi chamado amigo de Deus. Mas foi chamado amigo de Deus porque foi fiel a Deus. Mas eu quero dizer uma coisa desde já para você, que Abraão não era melhor do que você, que Abraão não era mais bonito do que você, que Abraão não tinha mais intelecto do que você. Quero dizer para você que Abraão era uma pessoa tão simples quanto qualquer um de nós que está aqui essa noite. Amém? O que fez a diferença na vida deste homem foi ele ter dado ouvidos e crédito ao que ele ouviu do Senhor dos Senhores. Amém? Aleluia. Quem era Abraão? No princípio chamava-se Abrão. Quem era Abraão? Vou mostrar para vocês na Bíblia que ele era um homem totalmente comum, e que era um homem totalmente vivendo no pecado. Eu quero que você vá comigo lá em Josué, no capítulo 24, Josué, capítulo 24, aleluia, e em Josué, você vai ler comigo o versículo 1 e o versículo 2, Então Josué reuniu todas as tribos de Israel em Siquém, convocou as autoridades, os líderes, os juízes e os oficiais de Israel, e eles compareceram diante de Deus. Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, há muito tempo os seus antepassados, inclusive Terá, pai de Abraão, e de Naor, viviam além do Eufrates e prestavam culto a outros deuses. Amém? Abraão era um homem que estava no meio da idolatria. Então, não era melhor do que nenhum outro pecador. Seu pai, sua família, todos idólatras. Abraão não está temendo a Deus, não o conhece. Abraão não está servindo a Deus, não o conhece. Abraão está na ignorância. Abraão está no paganismo. Abraão está adorando outros deuses. Então ele era um homem totalmente comum. Diferente de Noé, que era um homem que se guardava para Deus, Abraão era um homem que estava no meio do pecado. Era um homem que estava totalmente no meio do pecado. Mas Deus escolheu Abraão. Ei, Deus escolheu você. Amém? Deus escolheu essa igreja. Deus escolheu esse povo. Cada um que está conosco aqui é escolhido a dedo pelo Pai. Cada um que permanece nessa igreja conosco é escolhido a dedo pelo Pai. Não é qualquer pessoa que vai ficar conosco, não é qualquer pessoa que vai ficar ao teu lado aqui cultuando a Deus, porque Deus escolheu a dedo quem faz parte do corpo de Cristo nesta denominação. E Deus trouxe você para cá. Amém? Deus tem algo especial com você aqui. Deus tem um plano na tua vida aqui. Deus tem algo maior para você aqui. Portanto, ouça a voz de Deus como Abraão ouviu. Não somos melhores do que ninguém, você não é melhor do que ninguém, eu não sou melhor do que ninguém, estamos todos na mesma posição que os demais seres humanos nessa terra. Se nós vacilarmos, nós perdemos a salvação. Se nós vacilarmos, estamos fora do reino de Deus. Isso nos indica que somos pessoas normais, como qualquer outra pessoa no mundo. O que faz a diferença é que nós somos chamados e escolhidos por Deus. E quem é escolhido por Deus, dá ouvidos ao que o Senhor Deus diz.
e o faz. Abraão está ali, no meio da idolatria. E Deus faz um chamado a ele. Vamos lá em Gênesis. Vai comigo em Gênesis no capítulo 12. Como foi anunciado em Hebreus. Gênesis 12, verso 1. Então o Senhor disse a Abraão: saia da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. E a Bíblia não diz que este homem questionou. A Bíblia não diz que este homem contendeu com Deus. A Bíblia diz que este homem ouviu a voz do Senhor e obedeceu. Isso agradou a Deus. Isso agradou a Deus. Ele ouviu a voz de Deus e obedeceu. Deus está falando com você todos os dias. Você tem obedecido essa voz? Você tem seguido essa voz? Você tem feito aquilo que essa voz ordena que você faça? Essa voz ecoa da Bíblia para os teus ouvidos e desce ao teu coração. A questão é se nós ouvimos e se nós obedecemos, como este homem obedeceu. Por isso chamado amigo de Deus, leal, fiel, constante, firme, mesmo diante de tantas batalhas que ele enfrentou a partir da sua saída da terra natal. Depois que ele saiu da zona de conforto da sua parentela, ele ficou exposto aos riscos de um mundo hostil que ele encontraria à frente. Ele ficou exposto, mas ele não temeu. Ele ouviu a voz de Deus e confiou nela. Portanto, venceu enquanto viveu sobre essa terra, para o louvor daquele que o chamara. Amém? Amém, igreja? Então era um homem comum, adorador de ídolos, mas que Deus o chamou e o tirou de lá, quando ele deu ouvidos à voz de Deus. Amém? Quer ver como esse homem era um homem comum? E como este homem estava no meio do pecado? Mais uma vez, mais uma característica de quem era este homem. Gênesis capítulo 11, verso 29. Depois o Gênesis 20, no verso 12. Gênesis 11, 29. Tanto Abrão como Naor, casaram-se. O nome da mulher de Abrão era Sarai, e o nome da mulher de Naor era Milca. Esta era a filha de Arã, pai de Milca e de Isca. Agora o capítulo 20, no verso 12. Além disso, Abraão dizendo: na verdade, ela é minha irmã por parte de pai, mas não por parte de mãe, e veio a ser minha mulher. Abraão casou-se com uma meia-irmã. Percebe? Ele não difere dos seres humanos comuns. Era um homem pecador. Ele casou-se com uma mulher que era meia-irmã. Ela era irmã dele por parte do pai. Mas ainda assim, Deus o chamou das trevas e o trouxe para a luz. Deus o chamou da escuridão, da idolatria, do paganismo e o trouxe para a luz. E junto trouxe a sua esposa, e os purificou, e os renovou, e os refez, homem e mulher, na presença dele para o adorar, para o servir e fazer a sua vontade, e eles aceitaram. Eles deixaram o trabalhar de Deus acontecer em suas vidas. Abra o teu coração para Deus, igreja, e deixa Deus trabalhar no seu interior, deixa Deus trabalhar na sua mente, deixa Deus trabalhar enquanto você vive, deixa Deus fazer maiores milagres na sua vida. Deus quer fazê-lo. Deus quer fazê-lo. Abraão viveu 75 anos no paganismo. 75 anos, porque quando ele
completou os seus 75 anos, Deus o chama para deixar tudo e seguir para um lugar que ele não sabia aonde seria. E ele o fez. Sua mulher, também já com idade avançada, o seguiu. Não o questionou. Ah, mas é para lá mesmo que a gente vai? Mas nós temos que ir mesmo? Quem é essa voz? Será que essa voz realmente é algum Deus falando com você? Ela não questionou. A Bíblia não nos ensina que essa mulher questionou o seu marido. Simplesmente, ela o seguiu. Amém? Você está disposto a seguir o seu cônjuge no serviço à obra de Deus? Você está disposto a servir o seu pai, a seguir o seu pai, a seguir a sua mãe, o seu irmão, na obra de Deus? A dar frutos, como Abraão deu? A dar frutos, como Sara deu? Porque Deus está chamando aqueles que possam lhe ser fiéis. Deus está convidando aqueles que possam lhe ser fiéis. E ser fiel é ser leal. Ser fiel é ser firme. Ser fiel é ser constante. Ser fiel é não olhar para trás. Ser fiel é não desistir da caminhada. Ser fiel é não ficar em dúvida. Ser fiel é não colocar à prova a sua própria fé. Amém? Está disposto? Porque Deus chamou você para ser fiel a Ele. Nós não merecemos sermos chamados. Nenhum mereceu ser chamado. Nenhum de nós fez por merecer para sermos chamados e para sermos escolhidos por esse Deus. Simplesmente, Ele amou o mundo de uma tal maneira que entregou a Jesus Cristo para morrer em nosso lugar, para que nós assim fôssemos resgatados por Ele e tivéssemos a vida eterna que está preparada adiante para todo aquele que nele crer. Agora, quem não crer, a Bíblia diz, este já está condenado. Mas todo o que crer, já tem a vida eterna. Amém? Seja fiel a Deus. Deus está buscando verdadeiros adoradores. Adorador é o que é fiel. Não é aquele que canta achando que isso é suficiente. Não é aquele que vem à igreja e acha que isso é suficiente. Não é aquele que olha para o erro dos outros e esconde os seus. Não, esse não é o adorador. O adorador é o fiel. É aquele que compreende qual é a sua posição. É aquele que sabe que não é melhor do que ninguém. É aquele que sabe que carece da glória de Deus, que precisa da glória de Deus constantemente, diariamente, a cada instante da vida. Isso é o fiel. Aquele que não confronta, que não entra na contenda, que não pratica a contenda, que não traz briga, que não forma brigas, que não julga. Todos nós, em algum momento ainda julgamos, mas nós não podemos estar confortáveis a isso. Não podemos estar confortáveis a isso. Precisamos estar alertas e vigilantes, para que a cada dia sejamos mais e mais trabalhados pelo Espírito de Deus, o mesmo Espírito que trabalhou na vida de Abraão e o tornou um homem capaz de ser chamado amigo de Deus. Amém? Amém. Temos que ser amigos de Deus. Precisamos ser amigos de Deus. Ele precisa encontrar em nós essa fidelidade, para que Ele nos chame assim também. É especial sermos chamados assim. É privilégio sermos chamados assim. Queira você, queira eu, lutemos nós para alcançarmos isso de Deus. Em o nome de Jesus. Alguns traços do caráter desse homem. Diga para essa pessoa, você tem um caráter. Você tem uma personalidade. Vamos ver os traços, alguns deles, na vida de Abraão. E vamos tentar nos espelhar nesse caráter. Abraão era um homem generoso. Generoso.
Generoso, eu posso dizer, é o oposto da avareza. É a oposição à avareza. Avarento é aquele homem que não abre a sua mão, que não compartilha, que não divide. Generoso é o dado. É que ajuda sem olhar a quem. É que pratica a bondade. É que tem o Espírito de Deus. Abraão era generoso. Gênesis 13, 9. Há um confronto, um pequeno confronto entre ele e seu sobrinho. E chegam à conclusão de que eles precisam se separar. Porque as ovelhas, o gado de Abraão, o gado de Ló, estão se misturando e os pastores estão entrando em discussão. Então eles chegam a uma conclusão que eles precisam se separar e cada um ir para um lado. Mas Abraão tem a voz e diz para Ló: aí está a terra inteira diante de você, vamos separar-nos. Se você for para a esquerda, irei para a direita. Se você for para a direita, irei para a esquerda. Abraão dá a Ló, seu sobrinho, o direito de escolha. Não é Abraão quem escolhe, eu vou para esta terra e você vai para aquela. Ele dá a Ló o direito de fazer a escolha. Escolha para que lado você quer ir. Para que lado dessa terra você quer ir. E Ló fez a escolha e prosseguiu para Sodoma. Donde depois o seu tio vai lá resgatá-lo, salvá-lo dos inimigos. Amém? Da onde depois Abraão também intercede a Deus junto ao Senhor para que salve a vida de Ló e de sua família da destruição que vai ser feita pelo próprio Deus a Sodoma. Amém? Percebe o caráter desse homem? Percebe o caráter de Abraão? Um homem bom, um homem gentil, um homem dado, um homem que não se ensoberbece, que não se orgulha, mas que é servo para fazer a vontade daquele que o alistou para o seu exército. Amém? Ele também é leal à sua família. Em Gênesis 14, do 13 ao 14, Gênesis capítulo 14, 13 e 14. Mas alguém que tinha escapado veio e relatou tudo a Abrão, o hebreu, que vivia próximo aos carvalhos de Manre, o amorreu. Manre e os seus irmãos, Escol e Aner, eram aliados de Abraão. Quando Abrão ouviu que seu parente fora levado prisioneiro, mandou convocar os 318 homens treinados, nascidos em sua casa, e saiu em perseguição aos inimigos até Dan. Ele não deixou seu sobrinho na mão dos inimigos. Ele não deixou a sua família na mão dos inimigos. Ele lutou por eles. Ele lutou por eles. E quantos, hoje em dia, não estão nem aí com a família? Não falo só da família de sangue, eu falo da família de Cristo. Quantos não se preocupam em ajudar as outras pessoas? Quantos não se preocupam? Quantos estão despreocupados? Se aquele está passando fome, se aquele passa alguma necessidade. Pois Abrão foi fiel a Deus, honrando a sua família até o final. E Deus nos escolheu para honrarmos a família, a de sangue e a espiritual. Deus nos chamou a o honrarmos na família. Honre a Deus e seja farto de bens. Honre a Deus e seja farto de tudo aquilo que você necessita, porque Deus tornou a vida de Abraão uma vida farta. Amém? Aleluia, Jesus. Abraão não era um homem sem coragem, não. Ele era corajoso, embora tenha falhado algumas vezes. Ele se acovardou por mais de uma vez. Mas na íntegra, Abraão era um homem corajoso. E eu queria ver com você em Gênesis 14 ainda, no verso 14 ao 16. O 14 nós já lemos. Saiu em perseguição
aos inimigos. Atacou-os duramente à noite em grupos, e assim os derrotou, perseguindo-os até Obá, ao norte de Damasco. Ele entrou na guerra por amor à sua família. Nós crentes, nós que nos declaramos servos do Altíssimo, filhos dele, nós crentes que nos declaramos cristãos, precisamos sermos corajosos, precisamos ser mais corajosos e vestirmos mais a camisa do Evangelho em defesa da família de Deus, em defesa da família de Cristo. Nós precisamos ser mais corajosos e ajudarmos uns aos outros nas nossas batalhas, nas nossas tribulações. Nós precisamos nos unir mais. A união é necessária no meio de quem serve a Deus, porque nisto nós somos conhecidos. Eu vejo no trânsito a união de algumas classes, de algumas categorias. Eu vejo a união dos motoqueiros. Quando um se acidenta, uma multidão de motos para ao redor e se compadece daquele que sofreu o acidente e o defende e está ali ao seu lado. Nós podemos olhar em algumas categorias essa unidade acontecendo, mas na igreja muitas vezes nós não vemos essa fidelidade, nós não vemos essa união, nós não vemos essa fidelidade uns aos outros, e nós precisamos praticar essa fidelidade. Nós precisamos ser praticantes dela, como Abraão foi, a ponto de sermos chamados como ele foi chamado, amigos de Deus. E por ser assim, Deus o honrou. No verso 22 a 24 do mesmo texto, 22 a 24, mas Abrão respondeu ao rei de Sodoma, de mãos levantadas ao Senhor, o Deus Altíssimo, o Criador dos céus e da terra, juro, que não aceitarei nada do que lhe pertence, nem mesmo um cordão, uma correia de sandália, para que você jamais venha a dizer, eu enriqueci a Abraão. Porque ele sabia que quem o honrava era o Todo-Poderoso Deus. Ele sabia que quem era o seu provedor era o poderoso Deus. Abraão jamais aceitou ser enriquecido de maneira ilícita. Amém? Este homem queria presenteá-lo. Mas ele disse não. Não vou aceitar nada de você, para que amanhã ou depois você não venha dizer aos povos, eu enriqueci Abraão. Não, a minha provisão vem do Senhor. Seja honesto, meu irmão. Seja fiel e honesto, meu irmão. Seja fiel e honesta, minha irmã. Honre a Deus com a sua vida lá fora. Honre a Deus onde você trabalha. Honre a Deus aonde outros querem te corromper. Honre a Deus, seja fiel a Ele, crendo que Ele é o teu provedor diário. Nada jamais vai faltar a quem é fiel a Deus. Amém? Aleluia, Jesus. Eu vou falar de mais, tenho mais duas coisas para dizer, mas o tempo já foi embora e eu preciso orar por você essa noite. Tinha muito mais a dizer, mas eu vou correr rapidamente aqui, vou dizer uma das falhas dele. Ele também mentiu e foi covarde. Então não pense que Abraão foi perfeito. Ele foi falho como você é falho. Ele foi falho como eu sou falho. Muitas vezes falhamos e temos vergonha de Deus e não queremos mais continuar servindo a Deus, achando que nós não merecemos. Ninguém merece. Abraão não merecia, mas Deus o escolheu, assim como escolheu você. Deus não está recrutando pessoas perfeitas para andarem com Ele, para o servirem e para serem a luz dessa terra. Deus está chamando pecadores ao arrependimento. Ele está chamando pecadores que tenham coragem de andar com Ele e lutar para fazer a sua vontade, mesmo admitindo que são falhos, porque é necessário admitir. Não estamos aqui pregando que podemos nos justificar diante de Deus, diante das nossas falhas, diante dos nossos pecados.
mas que nós fomos chamados também, e escolhidos também, a sermos chamados filhos do Altíssimo Deus. Então caminhe com Deus. Se você cair, Ele te ajudará a levantar, desde que você tenha temor, como Abraão teve. Amém? Abraão mentiu quando ele foi para o Egito. Lá ele disse uma mentira, uma meia mentira, porque ele tinha uma meia irmã como esposa. Não é verdade? Então ele não mentiu totalmente. Ele disse: ela é minha irmã. E eles a capturaram e levaram ao faraó. E o faraó ia se deitar com essa mulher. E Deus o colocou enfermo, porque Deus jamais permitiria que Sara fosse tocada por um outro homem que não fosse o seu marido, porque ela era fiel ao seu marido e a Deus. Amém? Então ele praticou uma meia mentira: ela é minha irmã. E depois, quando o faraó fica doente, ele tem um sonho, e no dia seguinte ele entende que aquela mulher é a esposa de Abraão. E Deus não deixou de honrar essa família, porque Deus compreendia muito bem que Abraão era um homem carnal. Ele ainda não era um ser totalmente espiritual. Nós estamos caminhando para recebermos um corpo glorificado por Deus. Nós ainda somos falhos, ainda somos propensos ao erro, embora não devamos mais aceitar os erros em nossas vidas. Temos que a cada erro lutar para não cometê-los mais, porque é o que Deus espera de cada um de nós. Deus não está feliz quando você está no pecado. Deus não está contente quando você se entrega a um vício cotidiano. Deus não está feliz com isso. Mas Deus está disposto a continuar dando oportunidade a você e a mim, para que nós ouçamos a sua voz e façamos a sua vontade. Muda, irmão. Muda, irmã. Deus espera em nós a mudança e nos dá forças quando nós estamos decididos a mudar para Deus. Nos fortalece, nos dá do seu Espírito, nos dá dos seus anjos ao nosso redor para nos ajudar nessa caminhada. Amém? Amém? Abraão teve um relacionamento maravilhoso com Deus, porque ele viveu num mundo politeísta, ele viveu num mundo no meio dos deuses. Não existia um povo sequer que adorasse um único Deus em sua época. Ele foi o único homem que conseguiu adorar um único Deus em sua época. Isso porque ele aprendeu a ter um bom relacionamento com esse Deus. Ele entendeu desse Deus, que ele não podia dividir a glória dele com ninguém. Amém? Por isso foi um homem aprovado por Deus. Não se vendeu, como muitos se vendem. Não se entregou a caprichos, como muitos o fazem. Abraão temeu a Deus e o honrou enquanto viveu sobre essa terra. Ele o chamou de Deus Altíssimo. Ele o chamou de um Deus justo. Ele o chamou de Deus eterno. Ele o chamou de Deus do céu e Deus da terra, único Deus. Existem uns textos, não podemos ler mais. Abraão foi um homem levantado profeta de Deus sobre a terra, porque foi aprovado por Deus na sua caminhada. Meu irmão, minha irmã, ainda há tempo de sermos aprovados por Deus na nossa caminhada. Ainda há tempo de sermos aprovados por Deus dentro do nosso lar. Ainda há tempo de sermos aprovados por Deus no nosso casamento. Ainda há tempo de sermos aprovados por Deus numa vida santa e agradável a Ele, separado do pecado. Jovem, não entregue a sua vida ao pecado. Jovem, não entregue a sua vida aos desejos carnais do seu corpo. Jovem, não entregue a sua vida ao diabo. Entregue a sua vida a Deus, porque ainda há tempo, homem e mulher, de você ser fiel a Deus. Porque se não houvesse mais tempo, não estaríamos aqui essa noite. Ainda há tempo. Coloque-se de pé. Aleluia, Jesus.